Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à Royal Motorsport. Meu nome é Wagner Costa, estou com meu amigo Alex. Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o C3 1.5 Origine, um carro que é muito agradável visualmente, mas ele tem um pecado, ele é francês, todo mundo critica carros franceses, tem má fama. Hoje a gente vai fazer uma avaliação completa e ver se compensa você arriscar num francês ou não. Antes da gente começar a avaliação, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda bastante a gente a ganhar mais relevância e poder trazer mais conteúdos como esse. Vamos começar a falar aqui do C3. Essa versão aqui é 1.5 Origine. O segmento do C3 é um segmento dos compactos. Ele vai competir aí com os nacionais, Palio, Onix, Fiesta, Gol. Se você pular para os importados, vai ter aí o HB20, vai ter o próprio 208, todos esses carros são compactos. A ideia de você pegar um carrinho desse aqui da Citroën é você buscar por um pouquinho mais de conforto, desempenho, um design mais agradável, ao invés de você ficar naquele carro ali feijãozinho com arroz, que são os nacionais. Geralmente os nacionais têm uma boa reputação quanto à manutenção, mas infelizmente são bem pobrinhos de acabamento. Muita gente fica na dúvida se vale a pena ou não você comprar um carro desse aqui. A gente vai começar avaliando a parte estética. Particularmente acho que foi um salto evolucionário com relação à primeira geração. Eu acho ele muito bonito, esse conjunto dianteiro aí com os faróis, tem o DRL. Alex, você que é um amante de franceses, me fala aí, esse tipo de carro aí te agrada? Demais, Wagner. Eu sou suspeito a falar, né? Eu gosto de tudo quanto é tipo de carro, mas o francês eu acho que ele acaba vencendo no quesito de requinte, acabamento, né? Modernidade. Você vê, esse carro tem um DRL, né? Tem esse teto, esse para-brisa Zenith que vai até o meio do teto, e você vai falar mais sobre esses detalhes. Aqui na parte externa, cara, me agrada bastante os faróis. Esse acabamento aqui do retrovisor bem aerodinâmico, gosto do desenho das rodas, esteticamente aqui a lanterna traseira também é muito bonita, esse para-brisa Zenith que se alonga até quase aqui a traseira do banco do motorista, vai dar essa sensação de você estar dirigindo um carro com teto solar quando você estiver dentro dele. Eu vou mostrar esses detalhes para vocês. Mas vamos falar agora um pouquinho da mecânica dele, que é onde surge a dúvida se compensa ou não você pegar esse tipo de carro. Wagner, uma pergunta que a galera sempre tem é se é difícil manter e de ter um carro como esse, um carro francês. Olha só, vou dar uma resposta mais específica para o C3, eu não vou falar de todos os carros franceses. Esse C3zinho aqui é um carro popular, já é praticamente nacional, você não tem dificuldade de encontrar peças. Isso quer dizer que a manutenção dele é barata? Não, não é tão baratinha quanto os nossos nacionais aqui, o Golzinho, o Palio, são carros com manutenção muito mais em conta. Alguns detalhes nesse modelo aqui específico não fogem tanto da curva. Parte de motor, é um motor 8 válvulas, é um motorzinho simples, tocado ali por correia dentada, nem chega a ser caro fazer a manutenção nele. A suspensão é um pouquinho mais cara do que os compatíveis nacionais, mas o que mais dá problema na realidade nesses carros aqui é algumas fragilidades dele, principalmente na parte elétrica e eletrônica. Ele tem um sistema elétrico muito sofisticado, como ele é recheado de tecnologia, isso daí acaba sendo pontos que podem vir a dar problema. Como os carros nacionais geralmente são mais simples, você tem menos coisas ali para dar defeito. Esse é o principal problema do Citroën, parte elétrica. Um outro detalhe é que essa suspensão ela é um pouquinho frágil para o nosso asfalto. Se você mora num lugar que o asfalto é lisinho, bem pavimentado, você não precisa se preocupar, ele vai aguentar bem. Agora, se você mora num lugar onde é muito esburacado, rua de chão, aí eu já não aconselho muito, porque realmente sofre bastante. Esses coxins aqui costumam quebrar com facilidade
num asfalto esburacado, o asfalto lunar que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Wagner, então um dono que é cuidadoso, caprichoso, dá para ter esse carro por bastante tempo, certo? Dá, desde que tome alguns cuidados. Primeiro, no lugar onde você vai dirigir, saber que se você tiver que passar por um lugar esburacado, reduz um pouquinho a velocidade para você preservar a sua suspensão. E na parte elétrica, evita de fazer instalações, botar alarme por fora, um som e tal. Se for fazer algum acessório por fora, procure bons profissionais. Aquele eletricista que sai engatilhando tudo, não pode pegar no seu francês, senão você vai ter dor de cabeça. Esse é o principal ponto sobre a mecânica do carro. Vamos conferir por dentro como é que é a direção desse carro. A primeira coisa que chama a atenção é que tem muito detalhe cromado. O que lá fora é só numa grade dianteira, uma grade traseira, bem aqui na cobertura do para-brisa também tem um detalhezinho cromado. Aqui dentro salta os olhos, os difusores do ar, as maçanetas que são de metal. Isso daí dá um acabamento legal. Muito carro da mesma categoria tem maçaneta de plástico. Particularmente eu gosto bastante desse detalhe. Aqui a gente também tem no puxador um acabamento, parece um aço escovado. É muito bonito, é elegante, deixa o carro bem elegante. Para a faixa de preço do carro, é um interior muito bonito. Gosto bastante desse tablier, da posição aqui frontal, os botõezinhos do ar-condicionado, acho tudo muito bonito. O display, o formato dos ponteiros aqui, a velocidade no meio, muito bacana, tudo muito bem visualizado. Aqui a gente pode ver também a alavanca, ela tem um acabamentozinho cromadinho. É a mesma do C3 mais antigo, mas eu sou apaixonado por essa manopla. Os bancos são confortáveis, são bem acolchoados. O assento aqui central é bem macio. Ele tem o apoio lateral, se você entrar numa curva numa velocidade um pouquinho mais alta, você não vai escorregar. Aqui também o volante tem uma boa pegada, apesar de ser bem simples, ele não ter controle de volume aqui, funções no volante, você tem nas alavanquinhas atrás do volante aqui, como você controlar o seu rádio. Aqui você tem um botãozinho que você consegue mudar as funções ali no painel, você consegue ver o odômetro parcial, o odômetro total, autonomia, quilometragem média, velocidade média. A única coisa que eu sinto falta é da quilometragem instantânea. Eu gosto bastante da quilometragem instantânea, mas fora isso, tudo muito bacana. A única coisa que eu senti falta aqui nesse painel é a falta do termômetro. É um ponto interessante, ele só tem uma luzinha azul que acende quando o carro está frio, depois uma vermelha se o carro aquecer. Isso é muito ruim, é um ponto negativo desse carro aqui. O grande destaque para esse interior, na realidade, é esse teto aqui, o teto Zenith, para-brisa Zenith na realidade, que ele é bem mais alongado, cara, dá uma visão aqui bem expandida, você consegue olhar o céu, parece que você está dirigindo uma bolha de vidro. A sensação é essa. Se não tivesse esse retrovisor interno aqui no carro, pareceria que você está dirigindo algo bem futurista. É muito bacana. As impressões são boas, eu gostei do interior do carro. Posição de dirigir, eu só acho que ele não tem uma altura muito boa aqui. Você pode até regular aqui a altura do banco, pode diminuir. Isso ajuda bastante para uma pessoa que é alta, como eu tenho 1,80 m. Mas mesmo aqui quando está reduzido, ainda mais se a gente colocar o para-brisa para trás, a cabeça fica próxima do teto por conta desse parasol aqui. É um detalhezinho que, se você for uma pessoa muito alta, pode ser que você encontre uma certa dificuldade de se acomodar aqui no C3. Aqui, tem um gatinho aqui para segurar. Ele tá me caindo também. Mas ainda assim, ó. Essas foram as primeiras impressões. Vamos dar uma volta no carro e ver ele se comportando, se é um carro legal, se é confortável a direção dele, se é precisa. Vamos dar uma volta no carro. Primeira coisa, parece que internamente a direção é bem levinha,
Wagner, qual tipo de direção esse carro utiliza? Direção elétrica, Alex. É uma direção bem levinha, é um carro que não cansa de dirigir. Pô, você quase não faz esforço, dá para dirigir com um dedo, cara. É muito leve, isso cobra o seu preço. Para você... Não existe uma manutenção preventiva na direção elétrica igual a gente tinha na direção hidráulica. Direção hidráulica, se você mantivesse o sistema com a correia da direção hidráulica direitinho, óleo sempre limpinho, o dia que desse problema numa mangueira você substituísse, a direção hidráulica ela praticamente dura para sempre. Se a bomba da direção estragasse, você substituía uma, cara, hoje em dia em média está em R$1.000 uma bomba de direção hidráulica. Agora a direção elétrica ela não tem manutenção, é um motor elétrico e quando ele dá defeito não tem jeito, não tem reparo, você tem que substituir. Eu dei uma pesquisada aqui nos preços e, cara, só consegui caixa de direção recondicionada no mercado aqui fora. Na concessionária eu não tive tempo aqui no vídeo para ligar para ver o preço, mas uma recondicionada está na faixa de R$3.500. É caro, mas também não é uma coisa que vive dando defeito. Agora, se isso te espantou, já considera isso na hora de você adquirir o carro. Outro detalhe aqui, andando com o carro, a gente vai perceber o seguinte: desempenho dele. Ele tem um torque legal em baixa rotação, é 1.5, esse motor tem em torno de 90 cavalos, 14 kg de torque, o que não é muito para um carro de 1.100 kg. Você não vai sofrer como se você estivesse dirigindo um carro 1.0, mas o desempenho não é nem lá desempenho que você possa chamar de esportivo. Isso aqui é mais voltado para quem procura economia de combustível, um carro de manutenção barata. Se você procura esportividade, talvez 1.6 16 válvulas vai ser uma versão que te interesse. Agora, precisão das marchas não é tão precisa. Esse sistema de trambulador aqui tem uma pequena folguinha, mesmo estando funcionando tudo direitinho. O Hyundai HB20, o Voyage, o Volkswagen, a linha geral, ela tem um câmbio bem preciso. Não é o forte dos franceses você ter um engate preciso das marchas. Não é nada que incomode, mas é um detalhe que eu gosto de ressaltar para quem gosta de dirigir. Então, você vai sentir que as marchas não são tão precisas assim. Agora, de resto é um carrinho super confortável, é econômico. Aqui dentro ele faz uma faixa de uns 10 km com litro, na estrada consegue fazer 14. E eu peguei aqui o carro, esse carro é do meu pai, ele é um cara muito chato com direção, ele não tem pego o trânsito, pegou a estrada aí, ele conseguiu bater 17,5 por litro. Ele dirige a 80. Não é algo fácil de fazer, mas é possível. Eu, quando peguei o carro aqui, eu comecei a rodar, eu fui gravar, eu já tinha caído a média, porque eu estava rodando aqui dentro, já tinha rodado 10 km, caiu para 16,15 e agora está em 14,2. Conforme você vai rodando aqui dentro, o jeito de direção, tem um pé um pouquinho mais pesado, o carro consome um pouquinho mais, mas ainda assim, a gente rodou 150 km, 151 km e ali no combustível, cara, você só pegou um tracinho. Esse carro aqui são 55 litros de combustível, deve ter pego menos de uns 6, 7 litros ainda. Um outro detalhe que vocês vão perceber, a gente está num asfalto bem lisinho, mas se eu pegar uma rua esburacada, eu consigo sentir que ele passa um pouquinho de barulho. Ele não é tão silencioso assim, a suspensão dele. Esse carro aqui está perfeito. Os amortecedores, balança, não tem nada folgado, nada quebrado, mas ainda assim ele tem um rodar que não é tão silencioso assim. Vocês podem perceber aqui que o asfalto já não é muito legal.
que é um carro que passa um pouquinho de ruído para dentro dele. A suspensão dele não está batendo, não tem nada quebrado, mas você consegue sentir o asfalto. É uma suspensão tão macia. Outro detalhe, esse forro de porta aqui, esses acabamentos, apesar de ser muito bonito o design, é tudo plástico duro também, que é doido para ranger, para fazer um chocalhinho quando você está andando. Os carros mais antigos da própria Peugeot e Citroën, eles tinham um acolchoado nos forros de porta, no painel, mas exigir um forro acolchoado nesses carros aqui é sacanagem, porque nenhum fabricante está usando da mesma categoria, nenhum deles põe um acolchoamento nos forros de porta hoje em dia. Um detalhe, galera, tem 2 testes que eu gosto de fazer nos carros, que é, primeiro, é o ruído do motor. Para um carro original, até que tá legal o barulho do motor do carro. É silencioso, não é um esportivo, mas não é um barulho feio. Tem alguns carros que fazem um barulho feio que simplesmente incomodaria dirigir. Principalmente esses 3 cilindros que, quando você acelera, ao invés de fazer um roncado assim, faz um barulho como se fosse um cortador de grama. Agora, o outro teste que eu gosto de fazer é fazer o 0 a 100. Posicionado, vamos fazer o 0 a 100. Acabei cantando muito pneu, acabei deixando cortar. Foi um pouquinho pior do que declarado. Declarado são 12 segundos, eu tenho certeza que passou disso. Mas deu para ter uma noção de como é o desempenho do carro. Pelo menos cantou pneu bonito, borrachou. Wagner, você acha que é um carro muito fraco para a potência e mecânica que ele tem? Não, olha só, eu acho que é um desempenho muito legal. Se tivesse que comprar hoje um carro nessa faixa de valor de 35 a 45 mil reais, um carro que fosse econômico para rodar no dia a dia, eu consideraria, desde que, em primeiro lugar, eu fosse rodar num lugar que não tivesse um asfalto tão ruim. Aqui no Rio de Janeiro é ruim o asfalto. Se o trajeto que eu faço não fosse tão esburacado assim, eu consideraria, porque a suspensão dele é um pouquinho frágil. Agora, em termos de economia e desempenho, é muito melhor do que você sentar num carro 1.0. Digamos assim, com 40 mil reais, o que você compra, que você consegue fazer aí uma faixa de uns 10 km com litro na cidade, tranquilinho aí na gasolina, sem forçar, e que ao mesmo tempo, se você tiver que subir uma serra, você não vai sofrer. São poucas opções. Agora vamos botar o carro lá no alto e vamos dar uma olhadinha de perto nessa mecânica aqui e passar algumas informações para vocês. Então, galera, acabamos de dar uma volta no carro, a gente já teve as impressões internas, já passei. Quero falar um pouquinho da mecânica, dar uns bizus aqui da mecânica. Se você quiser comprar um carro desse aqui, é a parte mais importante agora. Mas antes de eu falar disso daí, eu queria a opinião do Alex. Alex, você foi comigo dentro do carro, o que você achou? Você estava ali no banco de trás, confortável, tem espaço? O que você achou do carro? Wagner, é um hatch, né? Então a gente não pode exigir muito. Eu fui ali de boa, fui confortável, mas acredito que uma viagenzinha longa é bom sempre parar a cada 1h30, 2 horas, dar uma descansada, esticar as pernas, mas não é um carro ruim de ficar sentado, ficar lá dentro, desconfortável não. Achei a suspensão, apesar de ser frágil, como você falou, não é uma suspensão desconfortável. Absorve bem, fui bem ali, aqui nas ruas, que a gente sabe que as nossas ruas são bem ruins, fui ali bem confortável. Então, esse carrinho aqui, ele é muito bom para uma família de 2 adultos e 2 crianças. Talvez se você tiver com 4 pessoas grandes no carro vai ficar apertado. Um outro detalhe também
o espaço na mala ali. Você tem aproximadamente 300 litros, que não é muito ruim para um carro hatch, mas se você tem uma família grande, gosta de fazer viagens e tal, pode ser que deixe a desejar nisso daí. A gente já deu as nossas impressões sobre o carro, agora a gente vai falar sobre a parte mecânica. Esse motor é um motor 1.5, 8 válvulas, 4 cilindros, injeção indireta, tocado por correia dentada, é um comando só. É bem simples, se você tiver que parar numa oficina para fazer a manutenção, você não vai ter dificuldade para encontrar mecânico qualificado para trabalhar nesse motor. Wagner, mão de obra para trocar uma correia dentada desse carro, mais ou menos quanto? Olha só, você vai gastar mais ou menos aí uns R$400 de mão de obra aqui com a gente. Você pode encontrar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas vai variar nessa faixa aí. A manutenção completa, com correia e tudo mais, você deve gastar perto de R$1.000. Com mão de obra e material para fazer essa revisão. E freio, Wagner? Trocando disco e pastilha, mais ou menos quanto? Disco e pastilha, você gasta aí mais ou menos uns R$900, mão de obra, peça, tudo com material de primeira linha. Sempre tem segunda linha, mas eu não aconselho usar material de baixa qualidade, principalmente em carro francês. Beleza, então acho que a maior dúvida de manutenção, aquela manutençãozinha preventiva a cada 6, 7, 10 mil km. Óleo e filtro. Quanto é que gasta aí? Cara, você deve gastar perto aí de R$500. Show, mão de obra, material e tudo mais. Precinho de carro popular, né? Essa manutenção não é tão cara. Como eu falei, tem alguns detalhes. Caixa de direção elétrica, você vai gastar aí R$3.500 numa remanufaturada, se der problema. A suspensão dele é um pouquinho mais cara. Suspensão dele, se você for pegar um carro nacional, você gasta aí entre 3.500, 4.000 para fazer a suspensão geral, trocar 4 amortecedores, balança, tudo com mão de obra, material de primeira linha. Para fazer a mesma coisa no Citroën, você já gasta perto de 5.000. É quase o dobro. Se você me perguntar assim, pô, isso chega a ser caro? Não. Se você entrar num Audi ou numa Mercedes, 5.000 você mal compra 2 amortecedores. Não, e a gente também tem que ver que de enquanto em quanto tempo a gente faz uma suspensão, né? A cada mais ou menos 60.000 quilômetros. Esse carro aqui está com 85, se eu não me engano, já foi trocado os amortecedores dele. Então, entre 60 e 80 mil, como é item de desgaste, vai depender muito de onde você roda, do tipo de direção. Sempre pode durar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de acordo com o seu uso, mas eu daria a média de 60 mil. Vamos levantar o carro agora, vamos dar uma olhadinha na mecânica por baixo para eu mostrar para vocês alguns detalhes, caso você queira comprar um carro desse, o que é bom você dar uma olhada antes de fechar o negócio. Olhando aqui por baixo, o que tem de interessante que a gente pode falar? Aqui o sistema de freio é disco sólido nesse carro aqui, por isso ele é um pouquinho mais em conta, é um freio bem simples. Suspensão, a gente vai ter a McPherson na frente, que é uma balança embaixo, o telescópio preso no suporte lá em cima, tem pouca articulação, por isso que não chega a ser tão caro assim, porque os componentes são mais caros do que dos carros nacionais, mas eles em si são relativamente simples. O que era bom a gente dar uma olhada aqui no motor, quando você vai comprar um carro desse? Primeira coisa, como qualquer carro, observar se tem vazamento, principalmente entre o motor e a caixa aqui. Se tiver um vazamento de óleo aqui, você vai ter que afastar a caixa para você fazer a troca do retentor do volante motor. Pegou um carro por 150, 180 mil quilômetros, é normal estar vazando ali, é um custo mais alto. Se você for pegar um carro nessa quilometragem, dá uma olhadinha para ver se não está vazando aqui. Outro detalhe, arrefecimento também costuma vazar bastante por aqui ou aqui atrás do motor, porque tem algumas conexões de plástico, tem a carcaça da válvula termostática, tem um tubo d'água aqui atrás. Se tiver vazando, é um ponto que é interessante você dar uma olhada antes de fechar o negócio, porque é um custo mais alto na hora de você fazer a manutenção. E com certeza, para você não ter dor de cabeça, procura se informar sobre a correia dentada desse motor, se foi substituída ou não. No manual, manda trocar com 70 mil quilômetros, mas eu tenho experiência em trabalhar com esses carros aqui, peguei muito carro
de primeiro dono que arrebentou com menos de 50 mil quilômetros. Então, se você vai comprar um carro desse e procura saber o histórico de manutenção, se a correia foi trocada recentemente, para você não ter dor de cabeça, não ter uma surpresa desagradável. Quando essa correia dentada arrebenta, empena-se as válvulas, pode acabar até estragando o comando de válvula. Então é importante você preservar o motor observando essa questão da correia. E para finalizar, aqui atrás a suspensão ela é bem simples. A gente tem um eixo de torção, então só tem duas buchinhas aqui atrás e os amortecedores fazendo a parte de articulação. Não tem nada que seja muito complexo, muito difícil de você trabalhar nesse carro. Alguns franceses antigos, o Citroën ZX, o Xara, ele tinha um sistema com eixo aqui, com rolamento, que era muito mais cara a manutenção. Esse carro aqui não tem esse problema, é a suspensão tão simples quanto de um carro nacional. Por isso ele fica até sendo um carro mais custo-benefício também. Um outro detalhe que vocês podem observar é que na traseira esse carro aqui usa freio a tambor. Freio a tambor quase não dá manutenção, a manutenção também não é tão cara assim. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque é mais em conta, é ruim porque a eficiência do freio traseiro é um pouquinho mais baixa. Mas como a ideia desse carro aqui é ser um carro mais voltado para a economia, um custo-benefício, não faz falta nenhuma na performance você ter um freio a tambor na traseira. Então, dito isso, cara, a única coisa que eu queria ressaltar, se você pegar um carro com a quilometragem um pouquinho mais alta e a embreagem estiver dando uma patinada e tal, cara, tenta negociar, porque fazer uma embreagem de um carro desse aqui, você gasta na faixa de quase R$ 2.500, R$ 3.000. Kit de embreagem está numa faixa aí de uns 650, R$ 700. Mão de obra você deve pagar algo em torno aí de uns 800, 900, mas ainda tem os acionadores hidráulicos, sempre tem óleo de caixa, então separa mais ou menos uns 2.500, 3.000 para você fazer uma troca de uma embreagem, caso você pegue um carro desse com uma quilometragem mais avançada. Entre 80 e 120 mil geralmente é o que dura a embreagem. Então, dito isso, cara, vamos baixar o carro para a gente fazer as nossas considerações finais. Então, galera, é basicamente isso daí. É um carrinho voltado para quem busca um carro custo-benefício. Eu gostei bastante. Se eu tivesse um carrinho desse aí, quais as modificações eu faria para o meu gosto? Eu gosto de um carro um pouquinho mais esperto, com um comportamento dinâmico, apesar dele não ser um carro muito potente, tal, você não vai ganhar a corrida, mas eu gosto de, quando pegar uma serra, ter o carro bem colado no asfalto. Para isso eu usaria um joguinho de mola Red Coil. A propósito, a Red Coil ela patrocina aqui o nosso canal. Se você quiser, acessa lá o site redcoil.com.br, conheça os produtos da Red Coil, mesmo que você não tenha um C3, vê se tem mola que aplica lá no seu carro. As molas são muito boas, deixa o carro com um desempenho melhor, um visual mais agressivo, mais esportivo, sem abrir mão do conforto. Acesse lá redcoil.com.br, você vai ver que os preços são muito bons, e para ficar melhor ainda, você usa o cupom ROYAL5, que você vai ganhar mais 5% de desconto. Também vai ajudar a gente a sinalizar para o nosso patrocinador que a gente está fazendo um bom serviço. Quando você compra com Royal 5, você ajuda a Royal Motorsport a trazer mais conteúdos. Então, todo mundo aqui sai ganhando nessa interação. Eu botaria um joguinho de Red Coil nesse carro. Eu gosto muito dessa roda, mas ela tem uma réplica dela Aro 17. Eu colocaria nele com pneu 215, que ajudaria a colar mais ainda no asfalto. Seria um carro que visualmente seria muito agradável, confortável de dirigir, um carrinho econômicozinho, legal para você desfilar por aí. Fora isso, eu acho que eu não faria mais modificação nenhuma. Alex, você faria alguma modificação no carro? Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu gosto de um joguinho de mola, não vai perder o conforto, vai deixar o carro ainda com certo conforto, mas mais seguro para dirigir. E investir também no som, ou de repente uma multimídia, como você falou, sendo bem instalado, né? Através de um profissional que não vá engatilhar o carro, e isso vai te dar algum problema futuramente.
Isso é muito importante, Alex. Você que gosta de um entretenimento, de um som ambiente e tal, cara, procura profissionais que fazem o serviço bem feito, bem avaliados, conceituados, que estão acostumados a trabalhar com carros franceses, porque aí o cara vai fazer tudo com carinho, ele vai cobrar um pouquinho mais caro, mas vai te livrar de problemas. Botar um DVD, botar um sistema de som um sensor de ré, alarme por fora, você pode acabar tendo dor de cabeça se você botar na mão de qualquer um. Muita gente reclama de carro francês, mas na realidade é feito manutenção ou intervenções mal feitas nos carros, aí acaba estragando mesmo. Então, fora isso, qual nota você daria, Alex? Ah, Wagner, sou suspeito de falar, né? O francês sempre me agrada. Mas pode receber aí na categoria dos hatch, né? Acho que uma nota 8. Eu também daria 8, Alex. Eu acho que é um carrinho que, para a proposta dele, é um carrinho econômico, é um carrinho confortável, só não é o carro mais robusto do mundo, principalmente quando a gente fala de suspensão. Para mim é o calcanhar de Aquiles dele em termos de robustez. O motor é bom, não costuma dar dor de cabeça, não é complicado, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem assistir mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo e, lógico, compra lá na redcore.com sempre com o cupom ROYAL5 para ajudar aqui a gente. E até a próxima!